Fala galera, aqui é a Gabs da Pista. Hoje eu tô aqui com a Bruna Pena. Oi gente, tudo bom? E a pergunta que a gente sempre faz no começo da entrevista é: você gosta de cafezinho? Muito. Então a gente tem um presentinho pra você. Aham, pode abrir. Ai, que legal. Cafezinho gostoso. Queria abrir pra cheirar já. Lá. Se quiser, pode também. Ai, que massa. As perguntinhas de nada. Então, Bruna, conta pra gente, pra além de cantora, Bruna Pena é uma multiartista. Da onde vem sua inspiração? Como tudo começou? Como você se descobriu uma multiartista? E por onde veio esse multiartista? Veio do audiovisual? Veio do design? Veio de tudo junto? Como tudo aconteceu? É difícil dizer como tudo. Eu acho que foi mais uma descoberta, meio que percebendo que isso já acontecia. Porque eu acho que era o meu movimento desde pequena, né? Não que eu soubesse o que era ser uma multiartista ou mirasse nisso, mas acho que eu tinha interesse pelas coisas e tinha muito estímulo. Então, para desenhar, para cantar, e eu pirava muito em filme desde pequena. Era momentos que eu compartilhava de alguma forma com os meus pais também, de assistir lá os filmes de Bang Bang com meu pai, de ver TV Cultura com a minha mãe. E a minha mãe também trabalha nessa área da arte, então eu estava sempre ali vendo ela, mais da dança, ela, né? Eu vendo balé, vendo das coxias dos palcos, dos teatros, acompanhando. E eu acho que eu nunca me vi muito fazendo outra coisa, assim, porque quando eu vi eu estava desenhando, quando eu vi eu estava cantando, quando eu comecei a aprender violão, eu já estava querendo inventar as minhas músicas. E daí, essa coisa da criação, né? Se eu estou vendo um filme, eu já quero fazer o meu filme, desde pequena. Se eu estava vendo uma peça, eu já chegava em casa querendo fazer a minha peça. Então, tinha essa vontade, uma inclinação. E daí, essa coisa de multiartista foi vindo muito de fora. Tipo, você é uma multiartista? Eu falei, não sei, sou. Então devo ser. Mas a minha relação é muito mais com as linguagens mesmo, do que necessariamente buscar esse lugar, né? Ele chega depois, para dar nome a uma coisa que talvez eu já fosse desde muito pequena, assim. Eu acho que é um pouco isso, assim. Muito, muito fofa a sua resposta, eu amei, né? Então, você descobriu esse nome, né, pra dar nome às coisas, você se descobriu uma multiartista, mas eu sei que você vem ali do campo do audiovisual, você tem uma produtora. A parte de produção e a parte do canto, elas sempre estiveram juntas? Como isso funcionou pra você? Eu acho que eu tive uma intenção profissional com o audiovisual muito pequena, que em algum momento eu falei, eu quero trabalhar com isso, assim. Eu tava, sei lá, uns 11 anos. E daí eu fui pesquisar e ver making off. Eu era uma doidona, assim, né? Eu furava os DVDs, né? De tanto ver os making offs e as coisas. Que eu queria muito saber como é que aquilo era feito e tal. Até pra entender com que área dentro do audiovisual, que é uma coisa muito ampla, né? Tipo, eu escolheria pra minha vida, assim. Tinha uma relação de ser atriz no início, mas porque eu acho que era o impacto do que eu tava assistindo. Aí eu fui vendo outros caminhos, também desenhava, então eu entendi que o design era uma possibilidade de trabalhar com direção de arte dentro do filme, como é que essas linguagens, essas áreas, tem várias áreas dentro do audiovisual. Enfim, então, mas a minha intenção profissional sempre foi muito pro audiovisual. O canto, ele vinha num lugar mais do lúdico. Porque ao mesmo tempo eu não tinha um pensamento, tipo, quero trabalhar com isso. Eu cantava o tempo inteiro e daí era tipo, cala a boca, menina, pare de cantar, ou pelo menos cante em alguma língua que existe, porque eu ficava fazendo uns vocalizezinhos, uns barulhinhos, e inventava qualquer palavra para poder tirar um som ali, né? Então isso desde muito pequeno. Então ela acontecia de um jeito lúdico, mas ela estava acontecendo. Daí em 2009 eu fui convidada para participar da minha primeira banda, que era a Janela Oval, com uma galera que já estava num movimento interessante aqui na cena, apesar de a gente ser bem novinho. E daí que eu tive essa coisa de, nossa, dá pra ter uma banda, então não é só eu cantando no chuveiro ou escrevendo minhas coisas pra mim mesma, de repente dá pra fazer alguma coisa ali com o público mesmo. E o palco é um lugar muito legal, né? Aquele frio na barriga, daquela troca com o público, enfim, a sintonia que tem que estar com a banda, todo mundo muito junto, então tem várias coisas que me interessam muito de estender a minha pira do canto sozinha por uma coisa que vá por um todo, assim, né? De apresentar e tal. E daí eu fui ter essa minha banda e fui trabalhando com audiovisual, com design, fazendo freelas, até eu ter a minha produtora. E em algum momento eu tive uma outra banda que chamava Six Pack Squad e que daí foi a banda em que a gente começou a criar materiais audiovisuais para divulgar ela. E fez o primeiro videoclipe, ela era uma banda de época, a gente usava umas roupinhas da década de 30, tocava jazz, bem cover assim. E daí com essa banda, que era também o meu sócio da produtora, também estava nessa banda. Então a gente idealizava os vídeos para essa banda. E daí que a Salted, que é a minha produtora, começou a nascer
meio nesse terreno da música também. Em algum momento a gente parou, porque a gente começou a trabalhar com publicidade. A publicidade é uma coisa que, nossa, ela te engole. E daí eu parei um pouco a música, deixei de lado os projetos para focar. E essa doideira ela foi interrompida na pandemia, porque na pandemia eu fui obrigada, né, a dar uma pausa. E daí eu saí do automático, né, acho que todo mundo, né, de alguma forma, né, que foi um freio. E daí perdi pessoas importantes e comecei a pensar muito sobre, cara, o que eu tô fazendo na minha vida, quanto tempo eu tenho de vida, o que eu tô fazendo com cada segundo que eu tenho no mundo. Realmente eu quero fazer publicidade? Eu quero, sei lá, estimular o consumo? Eu quero o que eu tô... E o que eu não tô fazendo, né? Porque é um presente, né? Tipo, a gente tem um tempo aqui, esse tempo que a gente tem aqui é um presente, né? E acho que na pandemia isso ficou muito latente, assim. E eu precisava fazer alguma coisa com isso. Porque na medida em que caem as fichas, se eu entendi que uma coisa tá errada, eu não vou mais conseguir fazer essa coisa errada, assim, pelo menos pra mim, né? Então eu não consegui mais manter a vida que eu tinha depois da pandemia. Então eu venho fazendo ajustes nesse estilo de vida no tempo que é possível, porque os boletos ainda vêm, as contas, né? Não dá pra só tipo, largar tudo e falar, pronto, agora eu vou mudar de carreira, tem toda uma transição. Sim. E daí eu resolvi voltar a trabalhar nas músicas, só que daí com uma visão de autoral mesmo, de o que eu tô escrevendo, o que eu tô a fim de falar, quais são as reflexões que eu tô a fim de fazer, de pensar o meu contexto, e de alguma forma não só olhar para o mercado e dizer, o que interessa ao mercado, vou fazer uma música que vai vender. Não. O que eu tenho para propor, o que eu tenho realmente para trazer, porque às vezes a gente acaba fazendo cópias e fazendo o que a publicidade já faz, né? Só que você faz isso lá na música, né? Você vai reproduzindo outras músicas. E eu tô muito interessada em descobrir o que é que realmente eu tenho para dizer, para contribuir, para somar. E não numa coisa prepotente, mas disso, de somar, assim, o que é meu que eu posso contribuir nesse mundo de tantas pessoas, tantas vozes, tantas músicas, sabe? Então acho que sei lá, falei. Esse conjunto da obra. Inclusive na sua nova música, você brinca com os slogans publicitários, que eu acho que reflete muito do que você contou da sua história. Quais foram as suas influências para essa nova produção e o que você espera também, o que você espera causar de impacto nas pessoas? Acho que a minha inspiração é que, querendo ou não, eu vivi muito tempo esse universo publicitário por conta das produções audiovisuais. A gente não só fazia com a publicidade, mas a publicidade ela vinha muito forte. E eu tava sempre pensando sobre isso, e na doideira de trabalho, que é que são horas e horas e horas de trabalho, uma disponibilidade muito grande para cliente, para atendimento e tal. E daí isso, enfim, ia gerando impactos no meu corpo e nas coisas que eu tava pensando. Na pandemia eu comecei a ler sobre isso também, né? E daí eu acho que começou a me provocar essa coisa de, cara, como é que eu posso falar sobre esse assunto de um jeito diferente? Porque é uma coisa que tá me incomodando, que eu acho que é uma coisa que é importante a gente falar sobre e refletir coletivamente também. E a música às vezes é uma porta para trazer essas conversas coletivas também, né? E daí eu falei, cara, a publicidade... Nossa, vou acabar com todos os patrocinadores de vocês aqui. A publicidade, pelo menos nessas grandes marcas, né? Porque eu acho que é importante pontuar isso. Ela bebe muito da cultura, né? Ela vai lá, vai entender os movimentos sociais, vai entender os movimentos de contracultura, vai entender o que, principalmente as novas gerações que estão ainda, parece que não estão moldadas numa linha de montagem, estão refletindo, estão trazendo, estão, né? Enfim, o que tá em voga na rodinha da galera. E ela vai botar na propaganda. E dessa galera vai querer comprar aquilo. Porque se eu comprar aquilo, significa... Eu sou legal. Que eu sou massa, que eu tenho a ver com aquele discurso, né? Então, uma apropriação cultural, né? E daí acho que a minha ideia com os slogans era fazer um reverso, assim. Tipo, então tá. Então eu vou fazer uma apropriação publicitária. Só pra fazer uma subversão, assim, pra criar uma ironia. Acho que foi um pouco o meu intuito, assim. E daí a minha pesquisa foi nessa, de como é que os slogans rimam, como é que eu boto isso dentro de uma melodia, como é que eu brinco com isso, como é que eu falo um pouco disso, mas também não fica tão dado, né? Que a música não tem nada a ver com os jingles, melodicamente, né? São algumas frases, assim. E eu quis trabalhar com inglês, porque eu acho que essa publicidade, do jeito como a gente conhece, mais agressiva, ela vem muito de uma cultura norte-americana ali, né? Então, pra mim, tinha que ser na língua de quem inventou esse monstro. Junto com esse lançamento, você pode contar pra galera sobre as datas desses lançamentos? Quais são os passos de Bruna Pena? O que a gente pode esperar? No dia 30 a gente vai lançar o videoclipe, que também vai estar, enfim, dentro desse conceito todo da música. E essa música, ela tá abrindo o caminho pro álbum que a gente vai lançar no primeiro semestre do ano que vem. Então, no comecinho do ano vem o álbum.
Acho que esse ano vem mais uma musiquinha ainda, depois de Lovin' It, talvez, vamos ver. Mas enfim, tá abrindo espaço para esse álbum, que é um trabalho mais amadurecido. Eu acho que nesse processo todo dos últimos lançamentos que eu fiz, que foram singles, eu fui entendendo o que era esse som que eu queria trazer, eu fui fazendo novas parcerias. Essa música e o álbum todo eu tô produzindo junto com o Henrique Gela, que também me acompanha nos shows. Então ele vai trazer toda uma visão sonora, olha só. Uma noção sonora, tipo, né, a experiência dele de som. Então, eu vou muito para um rolê de criação de letra e de melodia. A minha pira tá mais na poesia e na melodia. E da parte de harmonia, ele traz e vem trabalhar isso comigo, né? Então, o álbum tem essa nossa troca. Traz um pouco mais um pouco de experimental. Vai brincar um pouquinho com trip hop, de alguma forma, enfim. É isso. Legal. Fiquem ligados. E pensando nesses seus próximos lançamentos, mas também muito do seu repertório próprio, indica pra galera o que você tem consumido, pode ser de audiovisual, mas também no meio da música, pra você compor, pra você se inspirar. Quem são suas inspirações? Cara, é uma galera, né? Tipo, é muita gente, porque são coisas que eu escuto desde muito nova e eu trago comigo, e por mais que a gente já fale nesses nomes há muito tempo, é importante, que é Marisa Monte, Elis, Gal, enfim, a Bethânia, são muitas mulheres que para mim foram muito importantes, porque eu fui aprendendo a cantar, ouvindo elas, e de alguma forma acho que permanece em mim isso, mesmo que eu não ouça com tanta frequência mais, apesar de que Marisa e Gal estão fortes. Rita Lee também, muito, né? Sim. Tipo, até o posicionamento dela, mais subversivo também, é uma coisa que inspira para além da sonoridade. Tenho escutado muito Meli, que é daqui, uma cantora brasileira. Gosto muito de Noga Eres, que é de Israel, e ela está propondo também, vai trazer uns temas um pouco mais políticos para as letras das músicas. Tenho gostado muito, para além da música também, como é que ela está apresentando visualmente os lançamentos dela. Tem a Camille, que é francesa, que também trabalha com loopings, e eu acho interessante que ela usa muito a voz e variações dessa voz para criar as músicas. Eu não vou muito sobre gêneros, né? É uma coisinha de cada pessoa, assim. Billie Eilish eu gosto muito, pra citar alguém bem mainstream. Gosto muito do que ela tem feito, acho diferente. E, enfim, várias pessoas, Tuyo, né? Que é daqui, maravilhoso. Tá, não sei, é difícil dizer tipo, em que pedaço da música cada pessoa, cada projeto desse entra, mas de alguma forma, nessa mistura do que eu ouço, acaba vindo, né? Todos estão juntos. É. Legal. Bruna, muito obrigada por ter feito parte hoje da pista aqui com a gente. Tem um recado pra galera? Gente, obrigada por ouvirem a nossa entrevista, obrigada pelo convite. Se quiserem seguir nas redes, Oi Bruna Pena no Instagram ou Bruna Pena no Spotify. E acho no YouTube também, lá tem os materiais visuais que complementam muito a música, então é legal sacar lá. E é isso, obrigada pelo meu cafezinho. Obrigada, gente, até mais. Sopa de letra na Cajanu, estambelhada.